A história de Solo Leveling se passa em torno de Tsung, como nós já sabemos, mas a história de Tsung também é meio que o final da obra. Tsung vira um jogador e nós vemos sua história quando o mundo já está no seu clímax. Literalmente, o Tsung chega quase no final do mundo de Solo Leveling. Ele meio que chega para salvar tudo de certa forma, porque antes da história de Tsung começar, nós temos muita coisa no passado, onde é justamente no passado que acontecem todas as coisas importantes que transformaram o mundo no que ele é hoje e como que ele está acabando. E tem muita treta nessa história, tá, amigos? Muita coisa aconteceu, principalmente brigas, lutas e guerras para que o mundo ficasse assim. E hoje eu vou contar tudo isso pra vocês, a história de Solo Leveling antes do Tsung virar o protagonista. E claro, algumas coisas dessas estão diretamente ligadas ao próprio Tsung. Eu sou o Diogo, tô no canal Grid Animes e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque eu tenho muito vídeo de Solo Leveling que você vai gostar e muito mais ainda pra sair. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e hype aí porque não custa nada. Desde os tempos ancestrais, existem entidades chamadas Absolutos, onde eles criaram os universos, e sim, os universos, porque não é apenas um, são vários mundos diferentes. E esses Absolutos estavam no topo, eles criavam as coisas e eles eram supremos. Porém, alguns deles começaram a se sentir entediados, cansados sempre do mesmo e do mesmo e do mesmo. E então eles encontraram um entretenimento novo, que seria assistir às guerras que eles mesmos criaram. No caso, as guerras daqueles que eles criaram. Eles ficavam lá assistindo e vendo eles se matarem. É tipo pra gente jogar Civilization, onde eu fico absolutamente feliz ao ver a minha nação, Babilônia, destruindo o Império Alemão. Isso é uma coisa lindíssima. Então, se você joga Civilization, você sabe como que eles sentiram ao ver os caras batalhando. E um desses absolutos, como conhecemos, é aquele que nós vemos no final de Solo Leveling, o Ser Absoluto. Aquele que criou a parte de Solo Leveling que nós vemos na história. Ou seja, desses seres absolutos, este ser absoluto foi o que criou o universo em que o Tsung nasceu. Ou seja, nós vemos apenas uma parte do multiverso que eles criaram. Nós vemos apenas o universo que este absoluto criou especificamente. Onde há muito tempo atrás, ele criaria os emissários a partir da luz, que mais tarde seriam os governantes como nós conhecemos. E por outro lado, para equilibrar a balança, ele criaria os monarcas a partir das trevas, da escuridão. Os monarcas queriam destruir tudo que existe, enquanto os emissários precisavam lutar contra eles para os parar. E assim, ambos os grupos entrariam em uma enorme guerra, e o Ser Absoluto, que é quem os criou, assistiria eles lutarem eternamente. Ambas as forças constantemente tinham baixas, tinham mortes, ficavam feridos, se desesperavam, mas a guerra não parava e ele apenas assistia, porque era entretenimento para ele. Dessa forma, um dia os emissários que estavam exaustos dessa guerra, e claro de perder pessoas, companheiros, irmãos nessa grande luta, foram até o Ser Absoluto para implorarem que ele, que está do lado deles, os ajudassem, que ele usasse seu poder para parar a guerra, acabar com os monarcas, fazer alguma coisa, porque ele é o criador de tudo, ele tinha o poder para isso. Porém, o Ser Absoluto apenas os ignorou, não dando a mínima para isso, e revelando a todos que para ele essa guerra é puro entretenimento, ele realmente não se importa se um ganha ou outro perde, contanto que eles estejam para sempre em guerra. E percebendo isso, que todas as mortes, sofrimento e uma eternidade de lutas foi por nada. Os emissários se rebelaram, eles ficaram muito nervosos. Eles levantaram a bandeira de uma rebelião contra seu mestre, não aguentando mais viver daquela maneira. Porém, nem todos eram traidores. Dentre os emissários existia Ashborn, o fragmento de luz mais brilhante, o emissário mais próximo do Ser Absoluto e o mais leal a ele. Mesmo ao descobrir tudo isso, ele não virou um traidor, ele não se rebelou. Muito pelo contrário, ele sozinho lutou contra os outros emissários, tentando parar a revolta deles, porque ele não era assim. Mas sozinho ele não foi capaz de aguentar todos os seus irmãos, e assim ele foi morto na luta, e eles seguiram em frente para ir atrás do seu criador. Ashborn, no entanto, não morreu. Quando ele estava nas portas da morte, no fim da sua vida, pronto para ir dessa para melhor, se desesperando, o poder oculto que seu criador escondeu dentro dele começou a despertar, porque sim, ele tinha um poder secreto dentro dele, que o Ser Absoluto colocou lá dentro. E este era o
o poder de reviver e controlar os mortos, o tornando um monarca. E enquanto ele se levantava novamente e despertava seus seguidores das sombras, agora o exército imortal, os outros emissários chegaram até o ser absoluto e, claro, o finalizaram, finalmente acabando com o Criador Cruel. E naquele dia eles se declarariam como os governantes e iam tomar a responsabilidade de governar o mundo e lutar contra os monarcas. Porém, como sempre, eles sozinhos não tinham a força para lutar contra os monarcas, afinal eles vieram pedir ajuda justamente porque não conseguiam fazer isso sozinhos. Mas com o Supremo derrotado, agora eles tinham recursos. Os governantes colocaram as mãos nos poderosos itens divinos que o Ser Supremo havia criado há muito tempo e guardava consigo. E agora, pegando esses itens que carregavam um imenso poder, eles voltariam a sua guerra contra os monarcas, agora na vantagem, agora caçando os monarcas. Primeiro, eles conseguiram capturar o monarca dos gigantes Legia, mudando assim a balança de poder e conseguindo vantagem sobre os monarcas finalmente pela primeira vez. Mas é quando Ashborn se aliou com os outros monarcas para lutar contra os governantes, porque obviamente ele guardava rancor deles, eles traíram ele e seu mestre. E agora ele é o monarca das sombras, um dos monarcas mais fortes ao lado de Antares, que seria meio que o chefe dos monarcas. Durante essa guerra, Ashborn ergueu um imenso exército e muito poderoso com seus poderes, o tornando uma força tão grande que todos tinham cuidado com ele, mesmo seus aliados, fossem monarcas ou governantes. Todos olhavam para ele como um monstro, como uma força a ser parada. E assim, ele é traído por Baran, o monarca dos demônios, e Rakan, o monarca das bestas. Mas o seu poder não é tão pequeno a ponto de perder para esses dois fracotes. Muito pelo contrário, ali no ato, naquela batalha, ele mata Baran e o aprisiona, o selando dentro de suas sombras. Tanto que é assim que é explicado por que Sung pôde lutar contra Baran, porque Baran foi aprisionado nas sombras de Ashborn, então eles reutilizaram ele durante os testes de Sung. Por outro lado, Rakan fugiu com o rabo entre as patas como o covarde que ele é, fazendo assim Ashborn ser o vencedor dessa batalha. Mas mesmo assim, Ashborn acabou sofrendo ferimentos nessa batalha, então ele foi se esconder para se recuperar, e nesse tempo, os governantes voltaram a lutar contra os monarcas e meio que venceram eles. E dessa forma, os monarcas sobreviventes fugiram para um novo mundo para querer reconstruir seus exércitos e recuperar seu poder, e esse mundo seria a Terra. Os monarcas então foram para a Terra e possuíram os corpos de alguns humanos, os tornando seus recipientes. Mas os governantes seguiram atrás deles, e claro, a batalha aconteceria novamente. Porém, como resultado dessa batalha, o planeta inteiro acabaria sendo destruído no processo, porque os dois lados eram muito poderosos. E então, para salvar a Terra de sua destruição, os governantes usaram um dos seus itens divinos, a Taça da Reencarnação, que tem o poder de retroceder e rebobinar o tempo em 10 anos. O problema é que, ao rebobinar o tempo, os monarcas teriam consciência disso, eles saberiam que o tempo foi rebobinado se lembrando do que aconteceu anteriormente. E claro, mesmo se o monarca morresse uma vez, ao rebobinar o tempo, ele voltaria com suas lembranças novamente. Mas, ainda assim, os governantes voltaram, sabendo que os monarcas agora seriam uma ameaça ainda maior do que antes, eles escolheram salvar este mundo. Mas, eles também tentaram se planejar. Ao rebobinar o tempo, eles começaram a spawnar portões dentro da Terra, para expor a humanidade a mana, aos monstros e, claro, aos despertos. E com esse super fluxo de mana que começou a surgir no planeta que não tinha mana, os humanos começaram a despertar, os portões se abrirem e monstros saírem com recursos naturais. E obviamente tudo isso, a indução de mana de monstros e despertos era para fortalecer o mundo, tentar deixar o mundo mais forte para que, quando eles lutassem contra os monarcas, ele não fosse destruído, ou pelo menos algumas pessoas sobrevivessem a isso. Porém, mesmo fazendo tudo isso, a Terra sempre era destruída durante as suas batalhas, e assim eles sempre rebobinavam de volta para tentar a salvar. E sinceramente, se eu fosse eles, eu só deixava ela ir. Com todo respeito, sacrificar um planetinha que eles nem ligam tanto para acabar com os monarcas, eu acho que isso é um acordo que eu faria. Você faria esse acordo? Eu faria definitivamente esse acordo. E o problema para os governantes é que, como os monarcas retinham as suas memórias das linhas do tempo passadas, eles aprendiam com seus erros, eles viam o que aconteciam e ficavam mais fortes, mais inteligentes, claro, sabiam o que fazer para evitar os mesmos cenários. E enquanto isso, Ashborn não estava completamente parado também não. Assim como os outros monarcas, ele também veio para a Terra procurar por um recipiente, por um humano para herdar seus poderes. E foco na palavra herdar. Os outros monarcas queriam corpos para eles habitarem. Ashborn queria um corpo para herdar o seu poder. São duas coisas
bem diferentes. Mas Ashburn era tão poderoso que seu poder não podia ser transferido para nenhum humano. Ele precisava de alguém que fosse muito poderoso para sequer aguentar um pouco do seu poder. Mas parecia que não existia ninguém digno bastante do seu legado. E foi então que um feiticeiro chamado Candiaro apareceria, também conhecido como o Arquiteto. Candiaro ofereceu a Ashburn encontrar o recipiente humano perfeito para seus poderes, e em troca ele queria a imortalidade. E Ashburn concordaria com isso, permitindo que o feiticeiro procurasse por um candidato aos seus poderes. E assim Candiaro criaria o sistema usando os poderes do monarca, tentando achar um humano que corresponderia aos seus requisitos. Mas o sistema não apenas foi feito para encontrar o recipiente, mas também para nutrir ele. O sistema também foi feito para criar esse humano, para o fortalecer e o elevar a um nível em que ele seja digno de receber o Monarca das Sombras dentro dele. Porque nenhum humano na Terra era poderoso o suficiente para ser seu recipiente, então eles precisariam o fortalecer para isso. Então, através das missões, objetivos e treinamentos, o sistema alimentaria o usuário com os poderes do próprio Ashburn, meio que o acostumando com esse poder enquanto o deixa mais forte, para que assim ele virasse um recipiente melhor. Por outro lado, Ashburn já procurava por alguém que era próximo da morte. Diferente do sistema que estava vendo os requisitos e tudo mais, Ashburn olhava exclusivamente para uma coisa: alguém que fosse familiar com a morte, fosse próximo dela assim como ele. Afinal, a morte é a origem dos seus poderes. E assim, a busca dos dois começaria. E é então que nós começamos a entrar na linha do tempo atual de Solo Leveling. Ainda o Sung não vai aparecer, calma, isso aqui é a linha do tempo mais ou menos de uns 10 anos atrás. São basicamente os eventos até que o Templo de Carteron apareça, e claro que ligam Sung a tudo isso. Há 10 anos atrás, o pai de Sung Jin-woo, Sung Il-han, acabou desaparecendo dentro de uma dungeon, onde após ficar lá dentro por muito tempo e pensar que iria morrer, Sung Il-han teria contato com os governantes, que dariam um pouco de seus poderes para ele em troca de fazer tarefas para eles, que no caso seria ajudar a lutar contra os monarcas. E então, 2 anos após isso, se abre o primeiro portão de Rank S do mundo nos Estados Unidos, e de lá de dentro sai Kamish, o dragão que causou uma calamidade na história dos humanos, causando uma destruição massiva. Todos os caçadores que tentaram derrubar pereceram, milhões de civis morreram nas mãos desse dragão, e ele só foi derrotado quando os 5 caçadores de rank nacional juntos se juntaram para lutar contra ele, e finalmente assim o derrotaram, onde então que eles ganharam o título de rank nacional. Mas esses caçadores também não são despertos comuns. Eles fazem parte do plano de contingência dos governantes contra os monarcas, onde eles são caçadores que especificamente receberam parte dos poderes dos próprios governantes. Por isso que eles são tão mais fortes do que os outros ranks S, porque eles têm fragmentos do poder dos governantes, assim como o pai do Sung, por exemplo, embora ele seja muito mais forte do que eles. E foi graças a esse poder dos governantes que eles derrotaram Kamish. E depois disso nós também temos o incidente onde Liu Zigang matou um Arquelite na China, onde uma dungeon rank A muito perigosa apareceu lá dentro, com o Arquelite sendo seu boss, e ele era um boss que ninguém conseguiu lidar, até que Liu Zigang, um rank nacional, foi em pessoa para o finalizar. E então seguimos um pouco mais pra frente, há 4 anos atrás, onde surgiu o portão de Rank S na ilha Jeju, de onde saíram monstros tão poderosos que a ilha foi tomada por eles, cidades foram destruídas, muitas pessoas foram mortas, e muitos caçadores, em suas 3 tentativas, falharam também. E com isso, Candiaro volta a ser relevante, já que um tempo já se passou, com um sistema totalmente criado, e eles procurando pelo humano que se encaixasse nos parâmetros para herdar o poder de Ashburn. Ashburn acaba encontrando Sung, que era alguém que tinha afinidade com a morte e passou perto dela várias vezes. Sung era um humano fraco, mas que esteve próximo da morte mais vezes do que qualquer outro, e era muito familiar com ela. Ele era perfeito para um monarca. E mesmo que o arquiteto discordasse dessa ideia, Ashburn se decidiu e escolheu Sung como seu herdeiro, principalmente após observar um pouco a vida dele e ver como ele realmente era muito próximo da morte, mas não desistia e sempre sobrevivia. E dessa forma, o Templo de Carteron apareceria na dungeon onde o Sung foi, para o testar. E então nós temos o começo de Solo Leveling, e claro, a história de Sung com o final desse mundo. E que história insana, rapaziada! Principalmente a parte de Ashburn, e pra mim é sempre minha favorita, sem sombra de dúvidas. Mas e me fala, você sabia que o ser absoluto não era de fato o ser supremo, e sim apenas um dos seres supremos, um dos absolutos? Ou sabia que existiam outros iguais a ele? Não sabia, né? Essa é muito da hora. E isso significa que tudo isso que nós estamos vendo é apenas uma pequena parte dentro do universo que é Solo Leveling. E se você quiser continuar vendo este universo, neste vídeo aqui eu te mostro sobre o terceiro
terceiro despertar de Sung e como ele pode ou não ter ficado muito mais forte. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e um grande obrigado aos membros por toda a sua ajuda e apoio, eu sou muito grato a todos vocês por assinarem. Um abraço e agora eu fui.